Paz esteja convosco, irmãos. Estamos começando mais uma leitura bíblica no Novo Testamento, Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a casa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa, e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, e achou muitos que ele se havia juntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu juntar-se ao chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo chamei-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é chamado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável